bem mão na massa. Nós vamos trabalhar com um tema aos estudantes que estão iniciando a formação no curso normal, muito importante hoje em dia, que é a gestão de sala de aula. E os professores que já são formados sabem o quanto é difícil essa demanda de gestão de sala de aula. Mas então, Cris, o que é isso, né? O que eu preciso fazer, de que forma eu me organizo para que eu tenha essa gestão de sala de aula? Então eu trouxe para vocês algumas informações importantes e, além da gestão da sala de aula, nós vamos trabalhar com a construção de sequências didáticas criativas para os anos iniciais. Por que para os anos iniciais? Porque vocês estão fazendo o curso normal e vão trabalhar especificamente com os anos iniciais. Então sejam todos muito bem-vindos, agradeço a presença de todos. Quero colocar aqui hoje, na entrada aqui, já fui contemplada com a Zilda, que disse que ficou da tarde para a noite nos esperando. Então, muito obrigada, né, por nos aguardar. E nós vamos começando agora. Então, ali, gestão de sala de aula é um conjunto de ações que o professor realiza para criar um ambiente de aprendizagem favorável, onde os estudantes sintam-se seguros e estimulados a aprender. Então, essa gestão de sala de aula, o que é, pessoal? Esse ambiente favorável para a aprendizagem. É um ambiente onde nós, professores, iremos organizar essa gestão. E de que forma nós, professores, fazemos isso? A partir da gestão do tempo, nós temos que ter uma ideia das atividades que nós iremos trabalhar com relação ao tempo que nós temos, a gestão do planejamento, que é algo muito importante. O nosso planejamento é o guia, é o nosso norteador do trabalho da gestão de sala de aula. E esse ambiente favorável hoje passa muito também pelas questões emocionais, pelas questões socioemocionais. Nós, há um tempo atrás, quando a gente se formou, né, um tempinho atrás, nós não tínhamos ainda contemplado as questões socioemocionais. Nós trabalhávamos basicamente, né, com a questão cognitiva. Isso há muito tempo atrás. Hoje não. Hoje nós temos que entender o nosso estudante como um ser integral e temos sim que ter gestão das nossas emoções enquanto professores para poder estar frente às turmas trabalhando no dia a dia. Então, pessoal, gestão de sala de aula é um combo de uma preparação, de uma gestão emocional que nós professores precisamos ter, gestão de tempo e gestão do planejamento. Essa gestão de sala de aula, na verdade, ela nunca nos abandona. Todo dia, diariamente, é um processo contínuo. Nós realizamos essa gestão de sala de aula. E hoje, acredito que as minhas colegas já formadas concordem comigo que eu vou trazer um dos problemas que nós, professores, enfrentamos justamente é a falta de gestão. Quando nós não temos a gestão de sala de aula, o que acontece? Nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho. Então é muito importante, certo? Como eu disse para vocês, é um processo contínuo, diário, que demanda empenho e dedicação. Por que empenho e dedicação? Porque a cada dia, todos os dias, nós temos desafios dentro da sala de aula que podem, por vezes, até nos desorganizar. Mas nós não podemos esquecer nunca que nós somos os adultos deste movimento. Nós é que iremos conduzir os nossos estudantes,
ver de que maneira, de que forma essa gestão da sala de aula vai contemplar e vai ajudar esses estudantes. E a nós também. Então, para essa gestão de sala de aula, o que é preciso? O que é preciso que o professor tenha capacidade? Inicialmente, o professor precisa ter a capacidade de conhecimento. E esse conhecimento não é só o conhecimento da matéria que nós vamos ministrar, do componente que nós iremos trabalhar, mas não, o professor, ele precisa conhecer os seus alunos e as suas necessidades, porque cada aluno é um ser humano em desenvolvimento, com as suas dificuldades, com os seus avanços e cada um com o seu tempo. Então, se eu conheço os meus estudantes, eu tenho um caminho que eu consigo seguir, eu consigo planejar a minha aula a partir daquele estudante que eu conheço. Eu sei que a Silvia funciona de tal maneira, eu sei que a Alessandra funciona de outra e assim por diante. Aí nós vamos conseguindo, importantíssimo, gente, conhecer os alunos, as suas dificuldades e o quanto ele avançou desde que iniciou conosco. Além do conhecimento, eu preciso conhecer o estudante, eu preciso estabelecer uma coisa que hoje em dia é muito difícil: os limites. Para se ter gestão de sala de aula, nós precisamos ter limites, conversar com os nossos alunos e construir com eles de forma clara de que forma vai funcionar a nossa sala de aula, o que será possível e o que não é possível fazer. Mas nós construímos como isso, junto com eles. O que vocês acham? Pessoal, de que forma nós vamos conduzir o nosso trabalho? Pode, um exemplo, né? Pode ficar jogando bolinha de papel no meio da sala? Não, eles mesmos dizem não. Então vamos escrever. E todo dia a gente vai retomando. Mas isso é importante que eles participem dessa construção. Porque daí mesmo quando um sai um pouquinho, né, do eixo, o outro vai dizer não, mas nós combinamos com a prof. Então é importante isso, certo? Construir os limites para a nossa gestão de sala de aula. Equilíbrio, agora é difícil, né? Aí é difícil. Equilíbrio, mantenha a calma e a paciência. Pessoal que está iniciando no magistério, no curso normal, e as vidas que já estão sabem o quanto é difícil às vezes nós mantermos esse equilíbrio e essa calma. Mas nós precisamos. Por quê? Porque a partir do momento que o professor se desorganiza na frente da turma, e eu preciso a todo momento estar chamando alguém da equipe diretiva para vir me auxiliar para que eu possa dar aula, eu já perdi aquela turma. As gurias aqui só estão assim, né? Eu já perdi porque, assim, nós precisamos equilíbrio, calma, impor ali os nossos limites, inicialmente nós tentarmos resolvermos as questões da nossa gestão de sala de aula. Agora algumas coisas, claro, né, quando é algo muito além, aí nós precisamos chamar as gurias, mas fora isso, não. E a gestão ali, pessoal, tem a gestão do tempo de sua atividade. O que acontece? Muitas vezes, ainda mais quando a gente está iniciando na docência, nós preparamos muitas atividades diferentes, né, bacanas, mas não dá tempo de fazer. Por quê? Porque nós não pensamos, quando formos organizar o nosso planejamento, na gestão de tempo. Quanto tempo eu tenho? Mas eu fico, Cris, 4 horas com eles. Não, mas essas 4 horas tu tens que dividir com os componentes, tu tem a educação física, tem outros componentes que eles precisam trabalhar. Então, dentro disso é que nós vamos organizar a nossa gestão do tempo.
Antigamente não se tinha. A Eliane, as gurias aí, né, do curso normal, coordenadora. Hoje temos horário, né, Eliane, que vem no ISE, desenvolvendo ali para os anos iniciais os componentes e quantos períodos cada componente. Então, nós temos que ter cuidado nisso. Então, português são 5 períodos, matemática 5, ciências 13 e assim por diante. Então, o nosso planejamento, ele precisa prever isso quando nós vamos organizar, certo? E aí a parte que é o norte de qualquer professor, independente da faixa etária que ele atue, seja nos anos iniciais, seja no Fundamental 2, seja no médio, é o planejamento. O nosso planejamento, ele precisa ter sempre uma intenção, uma intencionalidade pedagógica. O que eu pretendo que no dia de hoje a turma aprenda? Hoje, por exemplo, a minha intenção pedagógica é trazer para vocês um olhar sobre a gestão e trabalhar junto com vocês, para nós vermos como construir sequências didáticas criativas para os anos iniciais. Essa é a minha intencionalidade pedagógica do planejamento que eu fiz para hoje. E aí, durante a semana, qual a minha intencionalidade pedagógica? O que eu preciso desenvolver com os meus estudantes? Então, eu tenho que pensar, organizar esse material, buscar informações. Gente, assim, ó. Professor não sabe tudo. Não, realmente a gente não sabe e a todo momento nós estamos aprendendo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vem aqui para frente e vocês logo estarão ali, né, frente às turmas, eles esperam que vocês saibam tudo. Eles esperam que vocês venham com a melhor organização possível, né? Não, a prof não erra. Quem tem filho sabe que a prof diz que é assim. É assim que é para fazer. O que a prof diz é... A colega aqui né? O que a prof diz é lei. Então, assim, ó, por isso que eu digo, organizem, né? Vejam a intenção. Outra questão. O mundo mudou, gente. Ninguém aguenta mais ficar 4 horas sentadinhos, quietinhos, prestando atenção. Então, vamos usar no nosso planejamento o quê? A criatividade, torná-lo dinâmico. Eles não precisam ir para o pátio simplesmente no dia da educação física. Nós, professores regentes, nós podemos sim propor atividades de levá-los para o pátio, de levá-los para outros ambientes que tirem um pouquinho da sala de aula. Por quê? Porque ficar 4 horas ali é muito pesado para eles. Se para nós não, já é. Às vezes assim, uma palestra, 2 horas não, ninguém aguenta. Então vamos agilizando, certo? Dinâmico, criativo, articulado nos componentes. Quando eu pego um planejamento, eu vou olhar o que eu posso articular, com quais componentes eu consigo trabalhar determinado objeto de conhecimento e de que forma eu vou trabalhar com isso. Então é importante que o nosso planejamento tenha os componentes de forma articulada e que a gente possa trabalhar junto. E ali, atividades diversificadas, lúdicas e tecnológicas. Os nossos alunos, eles não são, né, mais como nós antigamente, que não tínhamos acesso, né, à internet, ao smartphone. Hoje eles voam, nos dão aulas sobre isso. Então, de vez em quando, sim, a gente tem que trazer a tecnologia também. Todas as escolas, independente sejam públicas ou privadas, dispõem de Chromebooks. Então, a gente pode sim preparar uma aula diferente e que eles usem. E eles adoram, gente. Então, pensem nisso quando forem organizar o planejamento. E nunca esqueçam do lúdico. O que é o lúdico, né? É a brincadeira, é aquilo que nos anima, é o que nos movimenta, jogos em equipe, enfim, várias sugestões
de atividades que nós podemos trazer para os nossos estudantes e movimentar esse nosso planejamento. Então, aqui eu fiz um levantamento breve assim, da gestão de sala de aula, uma questão de tempo, de planejamento, de organização dos limites. Agora, nós vamos para a mão na massa. Mão na massa, muito tranquilo, mas para a gente pensar assim, ó, como eu posso, o que eu posso fazer. Então, assim, a mão na massa que eu trouxe para vocês, eu peguei uma história infantil, As Aventuras de Leofino, trabalhei com essa história. Primeiro eu li essa história, vi o que ela, quais as possibilidades que ela me dá, e a partir disso eu descobri o quê? Que essa história, ela é atemporal. O que é atemporal? Não tem tempo. Ela pode ser trabalhada no início do ano, no meio do ano, no final do ano. O que ela traz de mensagem? Ela vai trazer a mensagem de amizade, de união, a importância do outro, vai trabalhar com os medos e vai trabalhar com a superação. Essa é a história. Vou dar um spoiler da história para vocês. Então, assim, essa história é minha, tá? Do Leofino é minha. Então, qual é a história? O que diz nessa história? Este leão, que é o Leofino, ele tem um grande segredo. E os bichinhos da floresta, os amigos, eles precisam todas as noites ir ficar com ele, em virtude deste segredo que ele tem. Então, há uma mobilização dos amigos para ajudar para que ele, aos poucos, vá superando esse medo que ele tem. Claro que eu não vou contar um medo para vocês, né? Vou deixar vocês tudo curioso. Aí depois vocês entram lá no site e dêem uma olhada. Então, ele tem um medo enorme e ele assim, se diz assim, ó, mas eu, né? O leão, considerado o rei da selva, eu tenho medo, como é que eu faço isso, gente? Aí, o que acontece? Ele tem a ajuda dos outros animais da floresta para fazer com que ele supere esse medo. Então, essa é uma história assim, bem rápida da história. É uma história bem bacana. E aí, em cima disso, eu trabalhei a sequência de idade. Então, onde é que acontece a história? Quais são os personagens que tem lá, né? Fui pensando. Então, a primeira coisa que a gente pensa, quais os componentes que nós podemos articular tendo a história infantil do Leofino como base? O que vocês me diriam? Para a gente falar um pouco, senão vocês vão dormir. O que vocês me diriam assim? Com qual, pensando numa floresta, em bichos, né? Quais os componentes curriculares que eu posso articular aqui? Pode falar. Ciência da natureza. Matemática, português. Geografia também, porque a gente pode trabalhar a localização dos animais, porque daí tem cada animal tem um tipo de localização, tem uma habitat. Isso, ótimo. O que mais, gente? Quais outros componentes que a gente pode trabalhar? Ciências, né? Arte, ensino religioso. A gente precisa trabalhar ensino religioso, né? Então aqui tem muita questão da empatia, de ajudar o outro, de estar com o outro. Então, diversidade e as questões também, além de todos esses componentes, essa história ainda traz uma questão socioemocional bem importante, né? Que é a superação do medo, que é a questão da empatia, do auxílio ao próximo, que hoje está tão difícil. Então, como é que eu fiz essa sequência para vocês terem uma ideia? Então, ele mora numa caverna, ele tem medo. Então, a sugestão, todas as noites ele precisava dos amigos e ele fazia festas nessa caverna para poder ter a companhia desses outros amigos, não é? Então, o que a gente pensou? Primeira coisa, vamos construir uma caverna, né?
Vamos construir uma caverna por meu filho, as crianças todas se envolvem, vamos fazer um convite para eles virem conhecer essa história, vamos tentar descobrir, aí passei uma caixinha, né? Vamos tentar descobrir qual era o medo que ele tinha, e veio o medo de tudo que vocês imaginam, mas vou dizer uma coisa para vocês, ninguém conseguiu descobrir do que ele tinha medo. E foi bem legal essa prática que a gente fez lá na escola Dom Pedro, né? Que eu trabalhei muito tempo ali. Então o Leofino ele já é velhinho, assim, ele vem comigo há um bom tempo. E dentro dessa sequência, como o pessoal colocou, a gente consegue trabalhar a matemática, quantos animais faziam parte dessa história, a questão de ciências, nós trabalhamos as cruzadinhas. Para quem trabalha lá no primeiro ano, letra inicial, letra final, escrita, tudo isso, gente. Então, quando vocês forem organizar uma sequência didática, peguem o material primeiro, se apropriem e comecem a fazer tipo um mapa mental, linkando com quais componentes eu posso trabalhar e o que eu desenvolvo, quais as habilidades que eu quero desenvolver em cada um deles. Então, essa é uma das dicas, né? Tem a sequência didática e a história infantil. Essa sequência é bem extensa, né? Nós temos assim, ó, depois para os mais terceiro, quarto, quinto ano, tem possibilidade de cruzadinha, jogo de memória, labirinto. Então, assim, ó, é um monte de atividades que a gente propõe. Então pensem nisso, sequência didática tem que ter movimento, tem que ter um lúdico, tem que ter a fantasia para que as crianças se envolvam e participem. Então aí eu fiz uma mão na massa inicial com uma história infantil e agora bem rápido assim, nós vamos fazer um start na alfabetização. E agora, né, vou trabalhar lá com o primeiro ano, o que eu vou fazer? Comecei, geralmente, quando nós terminamos o curso normal, nós não entramos, né, para dar aula, fazer o estágio no primeiro ano, pelo menos não se fazia, né, mas era Eliana, no primeiro ano, faz agora, Eliana? Ó, viu, a coordenadora do normal está dizendo, Eliana, mas faz tempo que eu fiz, né, lá não fazia, então, gurias, melhor ainda, saber que agora já fazem, dizendo que fazem estágio em primeiro ano. E aí tem que alfabetizar. É a minha função, não adianta. Mas ele pode ser alfabetizado no segundo. Não, gente. Nós temos condições sim de alfabetizar as crianças no primeiro ano. Olha, eu gosto que ela fique assim pra mim. Como é teu nome? Vanessa. Tu trabalha já na mesa de aula ainda não? Então, ali, start na alfabetização. Vou começar a trabalhar no primeiro ano. Entrei, estou fazendo estágio, ele vai me visitar, porque ela é a coordenadora do normal, então eu tenho que preparar minhas aulas bem legais para ela assistir. Então, diz assim: o que eu faço primeiro? Entrei na turma e agora? O que eu faço? Primeiro que dá um plano, tá? Vou falar para vocês. Primeiro, eu vou dizer para vocês: eu me formei. Eu fiz magistério, depois fiz letras e tal. E eu vou contar um pouquinho da história do meu história. Aí fiz concurso para ser professora no estado. Bem feliz, fui. Cheguei na escola Dom Pedro essa, que eu trabalhei 20 anos lá. Me disseram, tu vai pegar na época não era primeiro ano, tá? Tu vai pegar uma primeira série. E nessa primeira série tem os filhos da diretora e da vice-diretora. Assim, já de... então tá, né? Aí eu entrei, peguei minha turma, uns queridos, assim, né? Uns toquinhos. Peguei, entrei na sala e pensei, e agora, gente, o que eu faço com essas crianças, né? Porque não, todo mundo vai passar por isso. Mas vou dizer pra vocês, deu tudo certo. Consegui, no final do ano, tem uma história que eu acho maravilhosa, tem um aluno, né, do primeiro ano, nós tínhamos uma apresentação de Natal para fazer. E a música de Natal era uma música espanhola. E eles liam, né, para poder... Aí ele chegou para mim e disse assim, não dele Giovana: prof, eu vou passar de ano,
Não sei, né, Giovanni? Tem que ver. Como que tu não sabe? Tu disse que a gente tem que ler, eu leio até em espanhol. Eu disse, bom, se tu lê até em espanhol, então eu acho que tu vai, né? Já que tá lendo. Vocês viram? Eu leio até em espanhol, então eu. Como é que eu comecei esse trabalho lá? Primeira coisa, vamos apresentar o alfabeto para eles. Gente, o óbvio precisa ser dito. Eu vou ficar esperando que eles descubram. Eles vão descobrir. Mas a gente facilita este caminho. De que forma? Justamente, nós vamos colocar lá na sala o alfabeto e vamos diariamente ler com eles. Vamos ler com a prof? Vamos olhar aqui o alfabeto? Vamos ler comigo? Que letra é essa? Que letra é? E vamos lá. Isso diariamente. Por que ler com eles? Porque isso é consciência fonológica. Eles vão começando a reconhecer a letra e o som. Então, vão trabalhando dessa maneira. Sugestão. Cris, vou fazer um alfabeto, aqueles que a gente faz, com EVA, tudo bonito, para a gente colocar na sala. Ok, quem tem essas habilidades, acho lindo. Mas pensem na possibilidade de um varal alfabético. Como é que é esse varal? É muito simples. Coloco, como se fosse, pode ser saquinhos de TNT ou saquinho transparente, coloco a letra na frente, letra A. E dentro daquele saquinho, ao invés de colocar uma gravura, eu coloco um objeto que os alunos vão trazer. Então, a construção do varal alfabético é feito com os estudantes. Eles vão ajudar a construir este varal. Fazemos o varal. Fica lindo, eles adoram porque não tem problema. Porque eles participam dessa construção e eles vão diariamente identificando aquelas letras. Ali eu coloquei para vocês, leia diariamente o alfabeto junto com seus alunos. Pessoal, isso é importante. Eles precisam saber a sequência do alfabeto, eles precisam saber o que vem antes e o que vem depois. Mas para eles, tudo isso é consciência. Eles vão aprender a partir disso. Trabalhe com alfabetos móveis. O que são os alfabetos móveis, gente? O alfabeto lá de EVA, de madeira, enfim, de tampinha, né, de material de contagem, do que vocês conseguirem. É importante. Trabalhem com alfabetos móveis. Eles precisam manusear e montar ali. Eu quero escrever casa. Vamos lá, vamos tentar. Pega o alfabeto móvel e tenta. Vamos ver o que acontece. Isso é muito importante, tá? Jogos de memória envolvendo o alfabeto também é algo importante. Como é que é esse jogo de memória? A letra e a gravura. E vou indo. A de quê? Né? A letra B de quê? Vocês vão ouvir assim. Digam uma palavra com A. Aí sei, eu tinha uma aluna que ela disse, gritou assim, queria muito falar. Cris, eu quero falar, prof, deixa eu. Digo, não fala. Uma palavra com A. Elefante. Eu disse, meu amor, vamos lá. Tu contribuiu muito, mas a gente não diz elefante, a gente diz elefante. Então vocês vão ouvir isso, mas faz parte. Mas tinham que ver a paciência dela para participar, queria ser a primeira a falar, deixei, né? E proponha jogos em equipe. Eles adoram. Hoje o que está assim, muito rico e bacana da gente fazer é aquele do estouro de balões. Já viram esse? Já viram gurias e gurias do curso normal? Olha lá, uma. Fala. Quando eu pego ali para eles aprenderem a gravar, também fazer a divisão de sílabas é bem fácil fazer com eles. Isso. Então, assim, jogos em equipe é algo que mobiliza a turma. Depois a gente vai dizer para eles que todo mundo ganhou, mas na hora eles não vão entender. Eles vão querer ganhar porque faz parte, tá? Eles são crianças, eles estão na fase de querer ganhar. Então, assim, para começar a alfabetização é isso, né? Eu trabalho com alfabeto, eu faço meu varal alfabético,
tem a sua dinâmica. Eu vou apresentar para vocês a minha, porque a minha, para mim, foi que deu resultado. Então, eu venho compartilhar com vocês. Aqui. Aí, gente, eu montei essa sequência. Ela é uma sequência didática, processual, toda para as vogais. Por quê? O que acontece? Quando eu apresento o alfabeto e depois eu retomo e trabalho especificamente com as vogais, eu vou trabalhar com o quê? Com os encontros vocálicos. E quando eu trabalho com os encontros vocálicos, é muito lindinho quem trabalha com o primeiro ano, que eles dizem, o e fica oi. Já tô lendo, prof. Já tá lendo. Oi, eu, ai. É importante isso. Por quê, gente? Porque depois o som, eles já fixaram. Depois a gente vai só acrescentar o quê? As consoantes. E vem muito mais fácil. E vou contar para vocês que foi, porque nessa mesma turma tinha um aluno muito tranquilo, assim, era bem vagaroso, sabe? Para fazer as coisas, mas ele era muito dedicado. Aí estávamos lá nos encontros vocálicos. Oi, trabalhando com oi e tal. Aí ele me olhou, prof, se eu botar o B na frente do oi, vira boi? E eu disse, sim, vira boi, isso mesmo. Então agora eu já entendi como é que a gente lê. Nós vamos juntar isso. Então, assim, gurias e guris, trabalhem isso. Não é fixem, é importante e eles conseguem. Então, nessa sequência, o que eu coloquei? Reconhecimento e fixação das letras. Mas pensem o quanto de exercício tem ali. Tem muito exercício, tá? São mais de 100 páginas só das vogais, tá? De trabalho. Então, trabalho de reconhecimento, fixação, consciência fonológica. Ali, vocês estão vendo ali, ó, textos inéditos. O que eu fiz? Eu montei texto para a letra A só com palavrinhas bem infantis com a letra A, com a letra e assim fui fazendo. E também nesta sequência aqui, nós temos os vídeos animados e narrados dos textos. Então, tem o texto da letra A, que eu vou dizer para vocês é a abelhanita. Então, a abelhanita perdeu o anel dentro do armário e assim foi. Então, é todas as palavras que fazem referência nesse texto, elas vão começar com a letra A. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês de importante? Pensem nisso. Nós precisamos ter processos organizados para que a gente consiga alfabetizar. Então, apresentei o alfabeto. Ok, já reconhecem todas as letras? Já. Vou para as vogais por quê? Porque eu trabalho os encontros. A partir do encontro vocálico, depois, quando vem com as consoantes, deslanche. É muito mais fácil. Pelo menos para mim foi. Tá? Então, quando a Cláudia Suzy me convidou para vir conversar um pouquinho com vocês, eu disse, vou, né? Vou lá, não tem problema, mas vou trazer algumas práticas que eu acredito. Então, por isso que eu estou dividindo com vocês. Certo? Alguém de vocês já trabalha? Já dá aula aqui? Muito bem. Que bom. E agora aqui, pessoal, isto de nada vale, tá? Todo o nosso trabalho se nós não conseguirmos criar ali memórias afetivas e inesquecíveis em nossos estudantes. Nós precisamos tocar o coração das crianças. O que acontece hoje? Até tem um vídeo lá no YouTube que eu falei sobre isso. Hoje a gente está se desumanizando, nós estamos achando que é tudo automatizado, mas nós precisamos criar memórias afetivas em nossos alunos. Às vezes, uma palavra que a gente coloca para um aluno pode ser irreversível, tanto para o bem, nós podemos levantar este aluno e ele fica acreditando no seu potencial,
quando às vezes eu digo uma palavra mal posta, eu faço com que a pessoa desacredite no seu potencial. Então, vocês, futuros professores, né, meus colegas, que honra, né, ainda ter pessoas diante de tanto desafio que a docência tem, né, ter ainda colegas fazendo o curso normal. Então, pensem nisso, tratem com carinho. Às vezes eu não estou bem, é normal, gente, ser humano, mas os nossos alunos não têm culpa. Eles precisam ser tratados dignamente, né? Dignamente, gente. Então, assim, ó, às vezes a vida deles já é tão difícil em casa e nós, professores, acabamos contribuindo para isso. Nós não damos uma palavra de apoio, um sorriso, gente. Às vezes não consegue, não é nosso problema, né, Claudinha? Não conseguem dispensar um sorriso, umas boas-vindas, enfim, carinho, é isso que eles precisam. Principalmente quem trabalha com os anos iniciais. Ah, mas Cris tem uns mimados. Tem, vamos ter. Ah, mas tem estudo. Mas assim, são os alunos de vocês, que vocês escolheram estar aqui no curso normal. E que bom, porque pela previsão em 2040 já não vai ter mais professor. Então, nós precisamos estar com eles e junto deles, certo? Então, ali, afetividade, empatia, conhecimento, nós não vamos saber tudo, mas quando a gente vem aqui para frente para dar aula, nós precisamos ter, sim, né, um embasamento teórico que nos ampare, para que a gente possa trabalhar de forma mais eficaz. Estar com o outro. Ah, mas eu me coloco no lugar do outro. Quem sabe vamos trocar, vamos estar com o outro. Vamos pensar, olhar com carinho. Eu sempre digo, tu fez isso e se fosse teu filho? E se fosse teu filho, tu gostaria que a prof tratasse assim? Né? Então a gente tem que repensar. Alegria, união e alegrias e guris. Intervenção amorosa. Por mais que nós estejamos por aqui, né? A gente vai fazer sempre uma intervenção amorosa, certo? Só mais, que eu venha mais, eu venho, eu adoro falar, tem as gurias lá que faço mentoria, sabem que eu falo. Mas muito obrigada, viu, Eliane, pela acolhida, muito obrigada, pessoal, foi muito importante estar aqui com vocês. Aqui, ó, tem o QR Code, vocês viram que eu sou chique, né, mas não fui eu que fiz. E, não sei, né, gente, eu sou professora, não sou tecnológica. Então, esse QR Code leva direto pro site, que tem aquela história, tem aquela sequência, tem tudo lá, tá? Então, olhem aí. Quem quiser chegar mais perto, tem aqui, olha ali no computador ali, o QR Code, pode